Zé, vamos chamar então o nosso convidado de hoje, que é o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Deputado, obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Boa tarde. Queria saber como é que o senhor está acompanhando essas notícias, essa operação deflagrada pela Polícia Federal, que mira aí militares envolvidos não só numa trama golpista, mas como um plano de assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e também o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde ao Zé Bonifácio. Boa tarde a quem nos assiste, nos ouve nesse momento. É assustador, né? É totalmente insano o que a gente vai descobrindo, né? De tempo em tempo com o passar das investigações. E é, obviamente, criminoso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Cada vez mais se acumulam provas que vão levar à prisão de Bolsonaro. Eu não consigo acreditar que todos esses fatos foram realizados sem o consentimento, sem o conhecimento e provavelmente sem a orientação do Bolsonaro. Eu acho que ele teve participação efetiva nisso. O envolvimento, né, mais uma vez, do Mauro Cid. Né, os indícios terem vindo do celular, do computador do Mauro Cid. E, a partir disso, a Polícia Federal ter conseguido obter provas que levaram a todas essas prisões hoje, que não é de gente qualquer. Nós estamos falando de major, de general do Exército, de tenente-coronel. Nós estamos falando de uma força especial. Né? São pessoas que, obviamente, tinha alguém comandando elas, tinha alguém orientando elas. E os relatos que surgem, né, de que houve uma reunião de parte desses integrantes, né, com o Braga Neto, que foi ministro, foi candidato a vice-presidente do Bolsonaro, deixa mais uma vez evidente que há, sim, uma participação, né, organizada, planejada. Né? Não são atos isolados o que aconteceu no dia 8 de janeiro, não são atos isolados os acampamentos, os bloqueios de rodovias no final de 2022, não é um ato isolado a explosão da bomba, a morte, né, desse candidato a vereador do PL de Santa Catarina alguns dias atrás. Né? Então, a gente tem um enredo, a gente tem um conjunto de fatos que estão provados. É importante destacar isso. A Polícia Federal não está prendendo por indício, por suspeita, né? Está tudo muito documentado. Né? E, nesse caso, o absurdo, né, do ato criminoso, estavam tramando, planejando a morte de Lula, de Alckmin, de Alexandre de Moraes, e sabe-se lá de mais quem, porque eu não consigo me ater apenas aos fatos, né? É óbvio que tem outros fatos que ainda não foram revelados, então não dá para a gente também ficar descartando possibilidades. Né? Eu espero que, de fato, as investigações avancem num ritmo cada vez mais rápido, precisa ser mais rápido, e que tenham consequências maiores cada vez mais. A gente espera e trabalha por isso. Deputado, se o senhor... não, acho que baixou um pouquinho, porque a cabeça do senhor estava cortando aqui no nosso corte. Agora acho que foi. Zé Benedito, nosso editor de Brasil, de política, está aqui com a gente. Zé, seja bem-vindo. Olá, deputado, bem-vindo, obrigado por participar do programa. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o episódio do Homem-Bomba, né, do homem que atacou e se matou, atacou o STF, se matou, já tinha jogado água no chope ali da discussão sobre a anistia, né, que os bolsonaristas tentam tocar em frente ali no Congresso. Essa operação de hoje é a pá de cal, o senhor acha, em qualquer discussão sobre esse assunto? Esse é um assunto que, para mim, nunca ganhou consistência de fato, né? Apesar ali daquela movimentação da CCJ, que tem ali uma maioria ocasional, não é o clima do Congresso, do Senado, da Câmara como inteiro. Além deles não terem maioria, naquela época, para esse tema, né, eles não tinham nem sequer uma quantidade razoável de deputados defendendo isso, pregando isso. A gente tirar o PL, ou uma parte do PL, inclusive, não é nem todo o PL, né, e olhar daí dentro do Centrão, você não vê quase ninguém pregando isso, quase ninguém propondo isso. Né? Anistia para quem é criminoso, para quem elaborou e executou atos terroristas, anistia para quem
né, tentava derrubar a democracia do país, os três poderes, com violência, com quebra-quebra, com ódio. É uma coisa que não se deve nem se discutir, nem se avaliar, né, quanto mais levar a sério quem está propondo. Nós tratamos muito disso, né, a nossa bancada, a bancada do PT, da nossa federação, com os candidatos à época, né, à presidência da Câmara, o Elmar, o Brito e o Hugo Mota, né, o Hugo Mota, que acabou sendo o escolhido, né, pela bancada do PT, né, deu sinais claros de que esse tema não é prioridade, de que não vai tratar isso como um compromisso com o PL. A bancada do PL, inclusive, deu apoio ao Hugo Mota sem ter esse compromisso, o que mostra que nem lá na bancada do PL isso é um tema que forma maioria relevante. E é claro que os fatos de agora, e eu imagino que outros que vão surgir, vão colocando cada vez mais isso, né, a possibilidade de anistia, num campo muito remoto. Eu diria que hoje, José, até nulo. Ô, deputado, eu sei que o tempo do senhor está apertado, se qualquer coisa o senhor me avisa, hein? O senhor tem mais o quê? Uns 5 minutinhos? Tá, bom, eu queria saber se o senhor chegou, depois, enfim, dessas notícias, né, dessas investigações tão graves, chegou a falar com alguém do governo, né, o que o governo está pensando sobre isso, como que viu essa história, e, claro, também se o parlamento pretende fazer tomar algum tipo de ação em relação a isso. Marcelo, eu não tenho dúvida, né, que o sentimento que eu estou colocando aqui, coloquei hoje cedo nas minhas redes sociais, eu estou em Brasília desde ontem, é meio uniforme, né, dentro do PT, dentro da nossa bancada de deputados e senadores, e dentro, claro, dos petistas que compõem o governo, né? Ninguém tem dúvida, né, da gravidade desses fatos, ninguém tem dúvida de que tem que se avançar mais rápido, né, na apuração e na punição dos envolvidos. E eu quero citar aqui, acho que é um tema que está bastante ainda pendente, quem financiou tudo isso. Mais uma vez aparece dinheiro nas provas, tratativa de recursos, de dinheiro, porque ações como essa, né, não se faz sem dinheiro. Né? Ações como a do dia 8 de janeiro não se faz sem dinheiro. A vinda desse candidato a vereador do PL de Santa Catarina para Brasília, a explosão das bombas, a morte dele, não se faz sem dinheiro. Então, eu acho que essa parte, esse capítulo, quem financiou, precisa também de uma atenção maior, que eu imagino está sendo dado pela Polícia Federal, pelas outras forças de investigação, policiais, e a gente precisa brevemente ter prisões também que cheguem a quem financiou todo um processo que, na verdade, vem de antes da eleição. Né? Bolsonaro já falava sobre as urnas, já falava de não aceitar o resultado, antes, inclusive, do processo eleitoral. Com a vitória do Lula, legítima nas urnas, isso se agravou ali nos dias seguintes, e agora a gente começa a recuperar, né? As falas ali em dezembro do próprio Braga Neto, a presença desses generais, coronéis do Exército que foram presos hoje, né, nos acampamentos em Brasília. Né? Então, chegar a quem financiou, eu acho que talvez seja uma das tarefas mais importantes também nesse momento, e acho que dentro do governo, dentro da bancada, todos temos que ter liberdade de exigir isso, de pedir isso e de propor isso, porque é o que grande parte da população brasileira espera. Você pode olhar qualquer pesquisa que tratou sobre isso, do dia 8 de janeiro, sobre a democracia, né, muda a correlação de forças da opinião da população. Não é a mesma coisa quando você avalia a popularidade do Lula, avalia a popularidade do Bolsonaro, quando você avalia como a população vê esses fatos, como a população encara, né, um atentado contra a democracia. Então, há também na opinião pública, não é só no governo, só no PT, na nossa bancada, um desejo para que essas investigações avancem, os responsáveis sejam punidos. Por quê? Não é vingança, é para que nunca mais se ocorra isso, para que nunca mais alguém imagine que pode, perdendo nas urnas, reverter o resultado a partir da violência, da força militar, de um golpe de Estado. Deputado, bom, essa operação acontece no dia em que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil, né, por conta, claro, do G20. O senhor acha que isso tem algum tipo de impacto, né, o fato em si, eu estou dizendo, né? Claro que são coisas isoladas, a operação da Polícia Federal é independente de qualquer outra coisa, mas você acha que isso pode ter algum tipo de impacto?
Marcelo, inclusive, eu acabei de publicar, né, no antigo Twitter, no hoje X, né, nessa rede social, a minha opinião, porque eu vi algumas críticas, né, que a Polícia Federal não deveria ter feito essa operação bem no dia, né, dos principais encontros, resultados da cúpula do G20, quando estão aqui os principais presidentes, né, dos mais importantes países. Primeiro que a Polícia Federal não planeja o dia, não define o dia, ela vai juntando elementos até que surge a possibilidade legal, né, das ordens de prisão e ela cumpre as ordens de prisão. Então, esse dia não foi planejado, né? E eu não acho ruim, eu acho bom que tenha coincidido com esse momento do G20. Eu não tenho dúvida nenhuma que a atenção dos presidentes que estão aqui, por exemplo, dos Estados Unidos, da China, dos principais países da Europa, né, a atenção das comitivas que estão aqui, de ministros, de representantes desses países, vai observar com muito mais atenção, estando aqui, as notícias nos nossos jornais, nos nossos sites, nas nossas televisões, e o quanto grave foi isso. E o quanto a gente deixou para trás um governo, né, do antigo presidente, de delinquentes, de criminosos, de gente que não tem nenhum tipo de apreço com a democracia e de gente que trama a morte dos seus concorrentes, como tramaram e fizeram a prisão do presidente Lula quando ele liderava as eleições, as pesquisas, na véspera da disputa de 2018. Então, é importante que o mundo saiba, né, de que lado nós estamos, que sempre respeitamos o devido processo legal, sempre respeitamos as decisões judiciais, sempre respeitamos o regime democrático e do quanto que não só Bolsonaro, mas todos que estavam no seu entorno, né, tinham, né, um apreço, né, um desejo, uma ação permanente de tentar impedir a mudança de governo no país, de impedir o exercício da democracia, tramando e buscando a execução, inclusive, de um golpe. E o fato deles não terem conseguido êxito naquilo que planejavam, inclusive as mortes, que estão evidentes ali nos documentos que foram apreendidos, não tira nem um pouco a gravidade, como está querendo dizer o filho, por exemplo, do Bolsonaro, que é senador pelo Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro, né? É grave, sim, merece, sim, prisão, merece, sim, punição rigorosa. A gente não pode normalizar a tentativa de assassinato, seja de quem for, quanto mais do presidente da República, do vice-presidente da República e do, na época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que garantiu, inclusive, com as suas atitudes, o ministro Alexandre de Moraes, a realização das eleições e o resultado delas ter validade, né, no nosso país naquele momento. Muito bem, a gente conversou com o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Deputado, muito obrigada pela entrevista do senhor aqui com a gente. Boa tarde e até uma próxima oportunidade. Um abraço, Marcelo, um abraço, José, um abraço a todos que assistem. Obrigada.